3 semanas se passaram desde aquela noite terrível em Tapejara. 3 semanas durante as quais Carolina e Lia haviam se escondido em um pequeno apartamento alugado na capital Porto Alegre, a uns 400 quilômetros de distância, trancando todas as trancas das portas e janelas toda noite, dormindo com as luzes acesas, pulando com cada som estranho, cada sombra que se movia. Carolina havia tentado voltar à normalidade, ou pelo menos, a aparência dela. Havia matriculado Lia em uma nova escola, usando documentos falsos e uma história inventada sobre serem refugiadas de um relacionamento abusivo. Havia conseguido um emprego temporário em um supermercado, trabalho braçal que a mantinha ocupada durante o dia e exausta à noite, exausta demais para pensar muito sobre o que havia perdido, sobre quem José tinha sido e no que ele havia se tornado. Mas à noite, quando tentava dormir, as memórias voltavam, os olhos amarelos, o uivo, o reconhecimento impossível naquele olhar bestial, e ela sabia, no fundo de sua alma, que aquilo não havia terminado. Lia quase não falava mais. A criança vibrante e tagarela que havia sido estava morta, substituída por uma versão silenciosa e assombrada que passava horas olhando pela janela, observando a lua crescer noite após noite, cada vez mais cheia, cada vez mais próxima daquela forma redonda e prateada que havia iluminado o pior momento de suas vidas. E agora, 28 dias depois daquela noite maldita, a lua cheia havia retornado. Carolina estava na sala do pequeno apartamento, verificando pela 10ª vez se todas as portas estavam trancadas, se todas as janelas estavam fechadas e com as cortinas puxadas. Ela havia comprado crucifixos em uma loja de artigos religiosos, mesmo não sendo particularmente religiosa, e os havia pendurado em cada cômodo. Havia comprado alho fresco no mercado, baseando-se vagamente em lendas sobre vampiros, mas esperando que talvez funcionasse também contra lobisomens. Havia até desenhado símbolos de proteção que encontrou na internet ao redor das portas, círculos e estrelas, e runas antigas que provavelmente não significavam nada, mas que lhe davam algum senso ilusório de controle. Lia estava sentada no sofá, abraçando um ursinho de pelúcia desgastado que havia trazido de casa, seus olhos fixos na janela mesmo que as cortinas estivessem fechadas, como se pudesse ver através delas, como se estivesse esperando por algo inevitável. "Mãe", ela disse de repente, sua voz tão baixa que Carolina quase não ouviu. "Ele vai vir nos buscar hoje à noite, não vai?" Carolina queria mentir, queria dizer que não, que estavam seguras, que nada de ruim ia acontecer, mas ela não conseguia formar as palavras, porque ela também sentia, ela também sabia que algo estava vindo. "Não sei, meu amor", ela finalmente respondeu, sentando-se ao lado de Lia e puxando-a para perto. "Mas se vier, a gente vai estar pronta, a gente vai lutar, a gente vai..." Ela parou, porque realmente não sabia como terminar aquela frase, como se lutava contra algo que não deveria existir, como se protegia contra uma maldição que transformava pessoas que você amava em monstros. As horas passaram com uma lentidão agonizante. 8 da noite, 9, 10, 11. A cada hora que passava, a tensão aumentava, tornando o ar no apartamento denso e difícil de respirar. Carolina ligou a televisão tentando criar alguma ilusão de normalidade, mas desligou após alguns minutos porque os sons artificiais das risadas enlatadas e diálogos banais pareciam obscenos diante do que elas estavam enfrentando. Meia-noite chegou. A lua cheia estava no seu auge, visível mesmo através das cortinas fechadas, sua luz prateada filtrando pelas bordas, criando um brilho sobrenatural que fazia as sombras no apartamento parecerem mais escuras, mais densas, mais vivas. E então veio o som, um arranhão, leve, quase imperceptível, na porta do apartamento. Carolina congelou, seu sangue gelando nas veias. Lia apertou o ursinho com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Outro arranhão, mais forte desta vez. E então outro, e outro. Um padrão rítmico, deliberado, como se algo estivesse testando a porta, procurando pontos fracos, considerando a melhor maneira de entrar. "Não se mexa", Carolina sussurrou para Lia, mesmo que a menina já estivesse completamente imóvel, paralisada pelo terror. "Não, faça barulho." Mas então a voz veio. Uma voz que era terrível exatamente porque era familiar. Uma voz que soava como José, mas distorcida, rouca, como se estivesse sendo forçada através de uma garganta que não foi feita para a fala humana. "Carolina, Lia, eu sei que vocês estão aí dentro. Eu posso sentir o cheiro de vocês. Posso ouvir seus corações batendo. Posso sentir o medo emanando de vocês como perfume." A voz fez uma pausa, e Carolina podia ouvir respiração pesada do outro lado da porta. Respiração que era quase um rosnado. "Deixem-me entrar. Eu não vou machucá-las. Eu só quero que a família esteja junta novamente. Eu quero que sintam o que eu sinto. A liberdade, o poder, a ausência de medo e dúvida, e todas aquelas coisas humanas fracas que
que nos limitam. José, Carolina, ouviu-se dizer, sua voz tremendo, mas ainda reconhecível. Ainda ela mesma. José, se ainda há algo de você aí dentro, por favor, vá embora. Não faça isso conosco. Não faça com que Lia veja você assim. Houve uma risada do outro lado da porta. Uma risada que começou humana, mas terminou como algo completamente diferente. Um som gutural e selvagem que fez cada pelo no corpo de Carolina se arrepiar. José? A voz repetiu como se estivesse experimentando o nome, testando como soava. José está dormindo, enterrado muito fundo dentro de mim. Talvez ele ainda esteja aí gritando, implorando para que eu pare, mas sua voz é tão fraca agora, tão pequena. Em breve ela vai desaparecer completamente e então serei apenas eu, apenas a fera, apenas o caçador. Mais arranhões na porta, mais fortes agora, mais insistentes. Carolina podia ver a madeira começando a lascar, pequenas farpas voando enquanto garras afiadas cavavam através dela como se fosse papelão. Mas eu vou fazer uma oferta para vocês. A voz continuou, e agora havia algo de brincalhão nela, como se tudo aquilo fosse um jogo divertido. Vocês podem se juntar a mim voluntariamente, podem abraçar a maldição, aceitar o dom, tornar-se o que eu me tornei, e então seremos uma família novamente. Não uma família humana fraca e quebrada, mas uma alcateia, fortes, poderosos, imortais. E se recusarmos? Carolina perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Então vou entrar de qualquer jeito. A voz respondeu simplesmente. E vou arrastá-las para a transformação da maneira difícil, da maneira dolorosa, da maneira que não deixa escolha. E quando acordarem como eu, quando sentirem a primeira mudança tomando conta de seus corpos na próxima lua cheia, vocês vão entender que resistir era inútil, que o destino de vocês já estava selado naquela primeira noite na estrada de Tapejara. A porta estava cedendo agora. Carolina podia ver rachaduras se formando, podia ver a madeira se curvando sob a pressão impossível de algo muito mais forte do que qualquer humano deveria ser. Ela olhou para Lia, viu o terror absoluto nos olhos de sua filha, e naquele momento tomou uma decisão terrível, mas a única que fazia sentido. Ela pegou a faca de cozinha que havia escondido sob a almofada do sofá, uma faca grande, afiada, a lâmina brilhando sob a luz prateada da lua que vazava pelas cortinas. Lia, ela disse, sua voz surpreendentemente calma, surpreendentemente firme. Feche seus olhos. Não importa o que acontecer, não os abra. Você me promete? Mãe, o que você vai fazer? Lia perguntou, seus olhos se arregalando ainda mais ao ver a faca. Vou nos salvar, Carolina respondeu. Vou garantir que a maldição pare aqui, que não se espalhe para mais ninguém, que você não se torne aquilo. E então a porta se despedaçou completamente, explodindo para dentro em uma chuva de madeira estilhaçada e dobradiças retorcidas. E lá estava ele, o lobisomem, José, ou o que José havia se tornado. Ele era ainda maior do que Carolina lembrava, ainda mais monstruoso, ainda mais impossível. Seus olhos amarelos brilhavam com uma fome que era simultaneamente física e espiritual, um desejo de consumir, de transformar, de espalhar a maldição como uma doença contagiosa. Ele entrou no apartamento, seus movimentos fluidos e graciosos apesar de seu tamanho impossível, e começou a se aproximar do sofá, onde Carolina e Lia estavam abraçadas. Última chance, ele disse, sua voz agora quase totalmente bestial. Juntem-se a mim, tornem-se o que deveriam ter sido desde sempre. Carolina apertou a faca com mais força, e então, antes que pudesse mudar de ideia, antes que o medo ou a dúvida ou o amor residual por quem José tinha sido pudessem pará-la, ela fez o que tinha que fazer, mas não contra a criatura. Ela virou a faca para si mesma. Não! A criatura rugiu, se lançando para a frente, tentando alcançá-la, tentando impedir o inevitável, mas era tarde demais. A lâmina penetrou profundamente, e Carolina sentiu uma dor explosiva que rapidamente deu lugar a um frio crescente, a uma escuridão reconfortante que se espalhava de seu centro para as extremidades. Ela olhou para Lia uma última vez, viu o horror absoluto no rosto de sua filha, e com suas últimas forças, sussurrou, corra, e então tudo ficou escuro. A criatura que havia sido José ficou parada sobre o corpo de Carolina, um uivo de frustração e raiva, e algo que poderia ter sido tristeza rasgando de sua garganta e ecoando pela noite. Ele havia falhado. Sua presa havia escolhido a morte sobre a transformação, havia se negado a se juntar a ele, havia recusado o presente que ele oferecia. Ele olhou para Lia, que estava encolhida no canto do sofá, seu corpo sacudindo com soluços silenciosos, sua mente claramente quebrada, além de qualquer possibilidade de reparo. Por um longo momento, a criatura considerou. Poderia forçar a transformação na menina, poderia arranhar ela, mordê-la, garantir que a maldição se espalhasse para mais uma geração. Mas quando olhou nos olhos daquela criança destruída, nos olhos que o encaravam
falavam com um misto de terror e acusação, algo dentro dele hesitou. Algum fragmento de José que ainda lutava lá no fundo. Algum último resquício de humanidade que se recusava a morrer completamente. E então, sem entender completamente por quê, sem conseguir explicar a decisão nem para si mesmo, ele se virou e saiu do apartamento, desaparecendo na noite, deixando Lia sozinha com o corpo de sua mãe e um trauma que a assombraria por todo o resto de sua vida. Quando a polícia chegou na manhã seguinte, alertada por vizinhos que haviam ouvido os ruídos durante a noite, eles encontraram uma cena que nenhum deles conseguiria esquecer. Uma mulher morta em um aparente suicídio, uma criança catatônica que não respondia a perguntas, que apenas olhava para o nada e sussurrava repetidamente: "Ele está vindo, ele sempre volta, ele sempre volta", e uma porta despedaçada com marcas que nenhum animal conhecido poderia ter feito. Os registros oficiais classificaram o caso como suicídio relacionado a transtorno psicótico, possivelmente resultado de trauma não tratado. Lia foi colocada em cuidados psiquiátricos, onde permaneceria pelos próximos anos, nunca recuperando completamente a capacidade de falar sobre o que realmente havia acontecido naquela noite. E em Tapejara, o lobisomem continuou caçando. A cada lua cheia, novos desaparecimentos eram relatados. A cada mês, a alcateia crescia. A cada ano, a maldição se espalhava um pouco mais, porque essa é a natureza de algumas maldições. Elas não param, elas não podem ser mortas. Elas apenas crescem, se multiplicam, consomem tudo em seu caminho, até que não reste nada além de escuridão e terror e o uivo interminável de criaturas que já foram humanas, mas que agora são algo completamente diferente. E na próxima lua cheia, em algum lugar do Brasil, em alguma estrada vazia, em alguma noite silenciosa, a caçada continuará, porque o lobisomem nunca dorme, e ele nunca esquece, e ele nunca para. Ou será que é apenas o começo? Afinal, Lia ainda está viva, e desta vez, ela não terá ninguém para protegê-la. Inscreva-se para descobrir o que acontece quando a criança traumatizada cresce. Comente para descobrir se a maldição a encontrou no hospital psiquiátrico. Dê like para descobrir quantos lobisomens estão caçando agora, porque o grande domínio está mais próximo do que você imagina. E quando chegar, ninguém estará seguro. O lobisomem nunca dorme.